Olá, bom dia pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Mental na Geral e estamos com uma convidada muito especial, Zil, coordenadora do Instituto Novo Olhar, e também Zil tem várias funções, né, como principalmente empoderar as mulheres, né, Zil? Podemos utilizar essa palavra em diversos contextos, né? Empoderamento. Zil, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada. Aí, nos conhecemos numa conexão assim, né? Muito legal, muito né? legal. E estamos juntas aqui. Obrigado por estar aqui hoje, Imagina. pela oportunidade. E A vamos gente agradece a sua presença. E acho que vamos começar com a nossa pergunta clássica, Zil, que a gente começa todos os episódios e a partir daí a gente vai, né, conversando. Qual foi o episódio que você teve que envolveu que você precisava ter uma saúde mental, que você precisava adquirir recursos, né, pela falta da saúde mental, ou de repente também ao contrário? O que você nos traz como experiência? Eu trago uma experiência de 5 anos atrás. O que aconteceu 5 anos atrás, né? Eu sou meio que a pilar da família, tanto do lado do meu pai, quanto do lado da minha mãe. Então, teve um problema, chama a Zil, aciona a Zil, né? E o meu cunhado, ele teve que ser internado por conta de cirrose hepática, né? E minha irmã é uma pessoa, né, que mexe, faz, mas quando chega nessa parte da saúde, dá uma travada. Dá uma travada. Então, quem ficou acompanhando o marido no hospital era ela, mais eu e minha mãe. E aí, no dia da alta do meu cunhado, fizeram um erro médico, nutricional, que ele fez uma cirurgia no canalzinho, né? E só podia comer papinha, sopa, essas coisas, e deram uma pera pra ele. Meu pai estava no hospital esperando, né, ela chegar, porque estava de alta, e infelizmente ele veio a óbito. Nossa. E aí, quem é que tem saúde mental para ir cuidar disso aí tudo, né? Chama a Zil. Ela foi para ir buscar o marido, que estava de alta. Sim. Quando chegou, ele estava na UTI. E quando eu cheguei na UTI, eu já vi ali que era o fim, né? Porque do jeito que estava... Então, assim, eu tive que ter muita saúde mental para acolher a minha irmã, acolher minha mãe, acolher a família, acolher o meu sobrinho de 10 anos, né? Porque era Deus no céu e a titia aqui na terra. E assim, mais trâmites administrativos ali de uma situação dessa, né, Zil? Sim. Eu que tive que colocar a roupa dele também no microtério, enfim. Então, assim, eu tive que ser uma pessoa forte para não mostrar para ela que eu estava super sensibilizada, porque a nossa luta foi de 3 meses com ele no hospital, né? Então, eu acho que um dos momentos, assim, marcantes da minha vida em relação à saúde mental foi isso. Nossa, Zil, que experiência, né? O que você acha ali que você usou de recurso? Como que foi lidar com essa situação? Eu não demonstrava para ela que eu estava ruim também, né? Eu tinha que demonstrar ali para ela que eu estava forte, que eu estava ali do lado dela para o que desse e vier após isso, né? Então, a parte administrativa, de correr atrás, de fazer tudo, fui eu. E eu falei, fica em casa e deixa que eu resolvo tudo, né? Porque ela não ia ter condições nenhuma. É uma situação bem difícil, né, Zil? Delicada e triste, né? Uma situação muito triste, porque era um quadro e mudou totalmente o quadro clínico, né? Imagina por o susto, questão de né? um erro nutricional, né? Então, como é importante esse acompanhamento, né, no hospital, até em relação à parte de alimentação, né? No pós-cirúrgico. Na minha família, quando o pessoal está internado, me chamam de senhora ouvidoria. Porque se tem alguma coisa errada, eu vou e questione e, né? E por, né, laços aí dos destinos, depois de 1 mês que o meu cunhado faleceu, o meu marido infartou e ficou no mesmo quarto, no mesmo andar e na mesma cama. Que missão, hein, Zil? Vários gatilhos vieram à tona. Imagino. E aí, então, eu sempre leio muito, faço cursos online, busco, né,
porque a gente precisa, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, eu não sou louca para fazer terapia, para ir em psicólogo, mas todo mundo precisa, né? Sim. A gente ainda lida com esse tabu até hoje, Super. né? Sim. E você, como responsável de resolver situações difíceis, né, Zil, é algo que realmente mexe com a sua saúde mental, né? Então, o que você usa, talvez, de ferramenta para enfrentar essas situações? Então, no primeiro momento, você resolve, você sabe que você dá conta e tá tudo certo. E o depois? Como que fica esse pós aí de você ter resolvido? Eu sou uma pessoa que me apego muito a Deus, né? Então, eu acho que Deus é essencial em tudo. Sim, na nossa com vida. certeza. E a gente faz as terapias, né? Usa lá um olhinho essencial, Sim. né? Eu uso muito da aromaterapia, que eu gosto muito. E aí a gente escuta umas músicas mais calmas. Vai tentando abstrair, né? Tudo que faz bem, por que não fazer, né, Sim, Zil? sim. Isso é ótimo mesmo, né? Se apegar, né? Quem tem essa parte religiosa, a gente super respeita. E aquilo, eu tenho que fazer aquilo que funciona pra mim, aquilo que eu realmente sei que vai dar resultado, que vai me deixar numa regulação emocional estável, né, Zil? Exatamente. E você se sentiu fortalecida? Ou você acha, assim, que é uma experiência que você avalia, assim, não, nessa época, realmente, esse episódio não fiquei legal e eu posso procurar coisas e ferramentas diferentes para caso isso aconteça de novo? Depois de uma semana, assim, aí que vem o baque, né? Aham. Você processa, né? Tá começando a processar o que aconteceu, né? Até então tava no automático, né, Zil? Porque assim, teve até uma parte que às vezes quando eu falo, hoje não, né? Mas eu chorava muito quando eu lembrava. Por quê? Num domingo era pra eu ter ido visitá-lo. Só que chegou gente em casa, eu falei, eu vou amanhã, mas ele já tá de alta e acabei não indo. Sim. E ele virou pra minha mãe e falou assim, a Zil não veio hoje, né? Então isso ficou muito marcado em mim, Sim, né? sim. Então quando tinha festa da família, que a gente gosta daquele modão, né? E eu quero o que ele gostava também, aí eu lembro dessa frase, visualizo assim, ele falando pra minha mãe, aí eu chorava. Imagino. Porque isso ficou forte pra mim, né? Hoje eu tento me controlar, né? Não tento não lembrar, mas ficou muito forte essa parte pra mim. Imagino, né, Zil? Até porque fugiu do controle de todo mundo, né, Zil? Ele tinha um quadro clínico, acabou mudando e realmente você nem esperava, ninguém esperava que realmente fosse acontecer, né? Depois no dia seguinte, né? Então... E aí o depois tudo, foi cuidar do meu sobrinho, né? Que eu peguei mais uma missão, porque ele era muito apegado ao pai, acabou se apegando mais em mim, e aí eu tive que cuidar de duas cabecinhas, né? Da dele e da minha irmã. Hoje a minha irmã ainda não aceita que ela precisa. Sim. E a criança precisa. Hoje ele tá com 14 anos, mas precisa, né? Sim. E a gente ainda não conseguiu colocar isso na cabeça dela. Sim. A aceitação para algumas pessoas às vezes demora um pouquinho, né? Porque vai mexer em feridas que talvez ainda não estão cicatrizadas, né? Ela não esteja preparada para isso, né? Para mexer, né, nisso. Mas tomara que algum dia realmente ela e ele, né? Até por uma questão, né, de entender esse luto, né? Como que ele lidou com isso, o que ele precisa fazer para ele ter resiliência. Então, é um processo que é delicado mesmo. Estamos plantando a sementinha, né? A gente conheci vocês, aí mandei assim um Instagram para ela dar uma olhadinha. Quem sabe? Com certeza. E tem um truque, Zil, que é assim, às vezes a família não quer entrar no processo terapêutico, mas aí coloca a primeira criança, aí vai vendo os resultados da criança, aí sempre tem a orientação de pais que tem que implicar a família no tratamento da criança. E aí a pessoa vai se deparando, realmente não dá mais para eu me esquivar disso. Então, um truque geralmente é esse. Coloca a criança e aí a gente continua plantando a sementinha e bota o restante da família também. Vou alimentar. Alimenta, Zil, alimenta. Pega que a dica. A gente dá conta do recado, com certeza. Com certeza. Boa. E, Zil, a gente conhece agora, né, o Instituto Novo Olhar, conhecemos o projeto, né?
os pressupostos que vocês adotam, né, para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade, de violência, não só doméstica, né, Zil, mas violência de um modo geral, violência sexual, patrimonial, moral, psicológica, financeira. E como que, na sua visão, Zil, essa questão da saúde mental com essas mulheres que chegam ao Instituto? Porque você é a primeira pessoa que faz esse acolhimento inicial, né? Então, como que você observa essa questão da saúde mental, em específico com essas mulheres? Em relação a isso, o que mais a gente vê é que às vezes ela não acredita que ela passou por aquilo, né? O cara me ama, ele fala que me ama, eu não aconteceu isso comigo? Sim, aconteceu. Sim. Só que a dependência emocional é enorme, enorme. E tem a violência psicológica de várias formas, que muitas não reconhecem que estão passando por isso, né? Sim. E é bem difícil a gente trabalhar e trabalhando, porque tem casos que elas voltam, né? Eu tenho um caso de uma amiga minha até, que ela passou pelo instituto, fez a medida protetiva, ficou 3 meses e retornou. Ele bateu, fez a mesma coisa. Mesmo ciclo, vai repetindo. E voltou de novo. E agora, há 15 dias atrás, ela pediu ajuda de novo. Né? E aí tem aquela frase, a mulher gosta de apanhar? Não, gente, mulher não gosta de apanhar. Mas a dependência emocional, né? Muito grande. É muito grande. E até frases comuns, né? Ele me bate, mas ele é um bom pai. Sim. Né? Ele me bate, mas ele não bate nos meus filhos, né? Então, é como se uma coisa amenizasse a outra, né? E, na verdade, não, né? É uma questão de uma dependência emocional e, às vezes, até financeira, né? É o que eu ia falar. Ele não me bate, mas ele paga meu aluguel. Ele não me bate, mas não falta comida. Não falta comida. Ele não me bate, mas ele leva meus filhos para passear. Sim. Né? E não precisa ser assim. E não precisa ser como assim. Se anulasse, né, o comportamento do agressor, né? As atitudes positivas que ele a gente fala que é a fase do Dom Juan, né? Do encantamento. Ele vem, te agrada, fica bonzinho durante uns dias e daqui a pouco volta pro ciclo, né? Na cartilha do Instituto Novo Olhar, que a doutora Carla desenvolveu juntamente com toda a equipe, se eu não me engano, tem a parte do resumo do ciclo da violência, né, Zil? Tem. Que nesse primeiro momento é a tensão, né, de uma briga, de uma discussão, depois evolui para um segundo momento que é a explosão, que realmente é o ato, né, a agressão. E o terceiro momento, vocês colocam essa fase do encantamento, né? Sim. Comportamento gentil, amoroso, desculpa, eu nunca mais farei isso, né? Então, eu tava nervoso, né? Eu agi por impulso. E a gente percebe que a desculpa, ela perde até o significado, a validade que ela tem, né? Acaba virando um bom dia, boa tarde, boa noite. E quando eu peço desculpas, é para eu não fazer algo que eu fiz, que deu errado, que eu prejudiquei. Então, eu peço desculpas para eu não fazer novamente, né? Sim. E a gente percebe que realmente a desculpa está envolvida muito nessa fase do ciclo, né, Zil? Sim. Demais. E tem aquela parte também, quando a mulher se empodera. Nós temos um caso que ela fez a bariátrica e ele não queria que ela fizesse a bariátrica. E ele é um pastor, tá? Com 3 dias ele bateu nela, porque ela fez a bariátrica. Ela estava operada. Caramba. Ela estava se amando, se cuidando. E olha o que ele fez. Porque isso coloca em risco o ciclo, né? Então, ele, como agressor, precisa proteger o ciclo, né? E depois de 15 dias, ela saindo do culto à noite, ela nos acionou. Que nós temos o canal de denúncia, né? Importante deixar o número, Zil, para, né, quem for assistir, de repente souber, depois a gente deixa o número. Que é o 11 93 700 1200. Boa. E ela estava saindo do culto e ele foi esfaqueá-la, tentar o feminicídio. Ela
A doutora ajudou, fez todo o trâmite, né? De fazer os pontos, cuidar, enfim. Hoje a gente conseguiu com que ela voltasse para a cidade dela, porque aqui em São Paulo ela não tinha ninguém, a não ser ele. Ela voltou e tá toda empoderada. Mas para você ver que tem as duas fases, né? Sim. Quando eu não me cuido, quando eu não cuido da minha saúde mental e quando eu cuido da minha saúde mental. Também pode ser um risco do outro ponto de vista, né? É um fator de proteção do empoderamento, né? Dela se sentir bem, de buscar ajuda, mas pode ser um fator de risco para violência. Sim. E ele provavelmente se sentiu ameaçado, porque o empoderamento feminino, empoderar é eu dar poder para mim, né? E provavelmente ele se sentiu vulnerável, fez a bariátrica, ela vai emagrecer, vai ficar mais bonita. E uma mulher empoderada, gente... Sai da frente. Sai da frente. Porque ela vai dar conta dos problemas, ela vai resolver e ela não vai precisar de você. Não vai precisar Exatamente. de você, né? Ele se sente ameaçado, né? Ele se sentiu ameaçado, inseguro. Como assim? Ela vai sair do meu controle? Né? Porque a mulher empoderada, ela vai criando o recurso do poder, equidade de gênero, né? Então, ele pode, eu também posso, ele pode ganhar bem, eu também vou ganhar bem, né? Então, sair para trabalhar, inclusive, né? Sair para trabalhar. Então, assim, hoje em dia ainda o machismo, agora já, né? O machismo é muito forte na nossa sociedade. Sim. Já evoluímos? Sim, mas ainda é um processo que precisa evoluir. Sim. E como que a gente vai evoluir? Falando sobre o tema, né? É divulgando, é trazendo isso à tona, é não se calar, é denunciar, é ajudar, né? Criar uma rede de apoio para essas mulheres, né? Então, por isso que eu trabalho no Instituto, não é somente o acolhimento, a medida preventiva. Não. Envolve eu qualificar aquela mulher para ela se tornar independente financeiramente, para ela realmente ter o poder, ciclo, né, sobre a vida dela e encerrar. O Instituto tem o nome de Um Novo Olhar, né? Instituto Novo Olhar. Então, qual é a nossa frase, né? É dar um novo olhar a cada mulher que chega pedindo socorro, né? É transformar vidas. A doutora já conseguiu transformar várias vidas, né? Junto com a equipe toda. Eu gosto muito de falar da Thalita. Né? Vocês conheceram já, Eu conheci. Você Thalita conheceu, não, né? Então, a Thalita, assim, sofreu várias agressões. O agressor arrancou nariz e orelha no dente. Se eu não me engano, a doutora Carla até contou no dia que ela veio aqui no podcast também. Então, assim, a gente empoderou. Hoje ela está empregada através do Instituto, né? Tem lá a sua família, tá super feliz e tá super empoderada. Então, a gente deu um novo olhar para a Thalita. Legal. Né? Muito bonito, né, Zil? Zil, e nesse contexto, assim, do empoderamento, né? Conta pra gente um pouco essa outra experiência sua de um outro ponto de vista, mas também com o empoderamento feminino, né? Que eu acho que, apesar de ser uma outra vertente, também é um fator de proteção, como prevenção até, né? Para que mulheres não entrem num ciclo de violência. Né? Então conta pra gente um pouquinho aí. Eu gosto muito de... Eu sou moradora ali do Capão Redondo, né? Então, assim, a gente fala que a música do Mano Brown tem tudo a ver mesmo com a vida delas, né? Que a ponte pra cá, da ponte pra cá o mundo é diferente, é super diferente mesmo. Porque são mulheres que não têm muita informação, não sabem, às vezes, que tem um instituto para estar ali acolhendo. Então, quando eu tô ali na mulherada, eu ensino elas a serem secretárias remotas, tem a rádio, se elas quiserem ser jornalistas, a rádio também dá curso para elas serem lá locutoras, apresentadoras, enfim. Dependendo da voz, ela pode até fazer vinhetas e ali tá fazendo trabalho em casa. Então, é empoderar essas mulheres mesmo, né? Ensinar que você não precisa ficar ali com aquele cara, dependendo dele, você tem todo o poder para tomar a frente da sua vida. Sim. E no mundo sertanejo, né? É uma outra vertente da Zil. A gente empodera as mulheres do mundo sertanejo, porque a música para o homem é muito mais fácil, né?
Então, a Marília veio aí para dar essa força e deu uma mega força, não que as outras não tenham dado, mas ela foi, assim, o up, Sim, né? foi o up mesmo. E a gente vai ajudando essa mulherada aí a se empoderar, a mostrar sua voz mesmo. Tem alguma apresentação para fazer? Dá para encaixar? Dá, então vai lá para você mostrar o seu trabalho e divulgar e ir para cima, porque quem não é visto não é lembrado, né? Verdade. É verdade. E aí você vai fazendo esse assessoramento, Sim. principalmente com mulheres, né, Zil? O que você vê, assim, da parte do universo feminino mesmo dentro desse mundo sertanejo, assim, em questão de insegurança, da própria saúde mental? Tem muito machismo mesmo, sabe? Aquela coisa de, olha, para você vir no palco, você tem que fazer o teste lá do sofá. Olha. Para eu colocar a sua música na rádio X, você tem que fazer X. Pro homem não tem isso, gente. Pra mulher tem. Isso ainda acontece, então, Acontece. Zil? Machismo ainda é algo que precisa ser muito discutido, né, Sim, Zil? muito. Recentemente, eu não sei se vocês viram reportagem ontem, tem um treinador que deu um beijo na participante lá da equipe sem autorização dela. Não vi. Não vi isso, olha, E foi que grave, Zil. ganhamos! Ele foi e deu um beijo na boca dela lá, né? Nossa. Então, Tava assim, esperando. é uma violência, Sim. né? Não sim. foi concedido aquele beijo. Aham. Total. Uma invasão ali, Uma invasão, né? total. E quando você fala em empoderamento feminino, Zil, o que você adota como pressuposto? O que uma mulher ela precisa ter, né, para ela conseguir esse empoderamento, esse poder feminino? O que você nos traz de Eu sou acordo meio com... rebelde, né? Adoro. Eu sou meio rebelde. Eu não abaixo cabeça pra homem nenhum. Falar é importante, né? Falar Se é importante, posicionar. se posicionar. Então, se você chegar em algum lugar e o cara querer crescer, ele vai ficar pequenininho do meu lado. Boa. Não, então falar é importante. Sim, né? tem que se posicionar. O óbvio precisa ser né? dito. Você gosta muito Olha, dessa pra você frase, ter, né? pra você ter, vamos ter aqui um exemplo das mulheres do mundo sertanejo. Um show de um homem, suponhamos, né, um show simples, é R$1.000. A mulher vai fazer da mesma forma, não, a gente paga R$500. Não, o meu preço é esse. Sim. Ponto e acabou, entendeu? Eu vou cantar por este valor. Este é o meu valor. Então, assim, tem vários tipos de violência, né? Não, e a gente percebe isso né, no mundo sertanejo com as mulheres, empresas ainda, hospitais, né? Então, às vezes, uma mulher assumindo um cargo no hospital como coordenadora, Sim. ela é testada o tempo inteiro Sim. por médicos, principalmente homens, para realmente ver se ela é capacitada para estar naquele cargo. E isso em outras profissões que realmente a gente acaba vendo, né? Sim. E por isso que a mulher, entendendo que ela pode, igual ao homem também pode, né? É uma questão de direitos, ela consegue evoluir sim, com Sim. certeza, na parte pessoal, profissional, financeiro, tudo. E no mundo da música, falando um pouquinho mais, né? Já aconteceu comigo que quando a gente vai assessorar essas mulheres, eu às vezes gosto de ir nos shows. Teve uma casa aqui em Moema que eu fui assessorar uma pessoa e o cara começou a me cantar. Eu sou casada, tô trabalhando. Mas eu tenho não sei quantos apartamentos aqui. Eu tenho um carro. Você vê com a outra, eu né? tenho um carro, não sei o que, esse aqui. E ainda usou de violência comigo. Porque ele falou assim, eu costumo pegar meninas mais magrinhas. Tá. Mas você é muito bonita. Eu falei, obrigada. E desculpa aqui o português, você é um escroto. Aham. Gente, e olha, uma violência Então, moral. assim, pra você ver como que é a violência com a mulher, assim, de vários itens, formas, né? Sim. E por isso que às vezes é tão difícil identificar que você tá sofrendo uma violência, porque vem coisas que ao mesmo tempo são sutis e gritantes, né? Então uma fala dessa do tipo, eu estou abrindo uma exceção pra você, Sim, né? Eu fico com mulheres mais magras. Você vai né? perder se você não vier Olha que comigo. oportunidade. Eu fui bem né? mal criada, que eu não vou falar aqui com o que eu falei, né?
Mas eu deixei ele no lugar dele, Muito entendeu? bem, Zil. E isso é muito difícil, né? Eu acho que, linkando um pouco com o que a Zil trouxe da experiência pessoal dela no início, que é o que? Ser essa pessoa forte, ser essa pessoa que dá conta de tudo. E esse histórico do ser mulher traz um pouco disso, né? De ter que ser forte, ter que dar conta, ter que vencer, né? Ter que trabalhar para poder ser escutada, né? E isso tem um custo muito grande. Né? Tanto pensando num histórico pessoal, como nesse histórico social que a gente vive. Então, ser forte, às vezes, é muito duro também. Né? Às vezes protege, às vezes é bom, às vezes a gente consegue falar com orgulho, né? Sim. Mas tem um custo muito grande. Então, foi muito demonizada essa questão da vulnerabilidade feminina, né? Que a mulher é frágil, a mulher é vulnerável, a mulher é sentimental. E hoje a gente não se permite ser frágil e sentimental mais. Jamais. Né? Então, assim, pra chorar é um sacrifício, pra pedir ajuda é um sacrifício. Hoje, cada vez mais no consultório a gente acompanha isso. Claro que o consultório ele já tem uma população feminina majoritariamente. Mas a gente vê o quanto é difícil pedir ajuda, porque isso tem um custo e tem uma bagagem muito grande, né? Então, ser forte é bom, mas também precisamos ter cuidado, né? E hoje em dia a mulher, ela tá ganhando cada vez mais espaço em todas as áreas, assim, de vida que a gente, né, recebe lá no consultório, e a gente percebe o quanto que elas estão com poder mesmo, né? Não, eu vou resolver isso. Tem mulheres que falam, não, eu não nasci para ser mãe, eu não vou ser mãe, eu realmente quero ficar dedicar, né, a minha energia só na minha carreira, e tá tudo bem também, né? Então, hoje em dia ainda é discutido, as mulheres ainda são julgadas pelo fato de fazerem algumas escolhas, e eu acho que isso, com o tempo, tende a diminuir, mas ainda eu acho que é um processo que está bem devagar. Por isso que a gente falar do assunto é muito importante, porque tem mulher que sofre violência e ela não sabe que ela está sofrendo violência, né? E uma grande conquista que o Instituto conseguiu também, graças a Deus, é que a cartilha vá para as escolas. Né? Que legal. Porque a criança entendendo e sabendo, né, desse ciclo, quando ela for maiorzinha, não reproduz. Ela não vai reproduzir. Não reproduz. Tem uma pequena que às vezes fica comigo, que eu dou muita risada. Às vezes ela tá andando comigo, eu começo a conversar com alguém, ela... Sabia que não pode bater nas mulheres? Ai, que bonitinha. Porque se bater nas mulheres, a Zil vai mandar te prender. A figura que ela já tem suas. Eu sei que quem chegar nela não vai chegar, entendeu? É a mini Zil já, né? Tem 3 anos. Depois eu te mostro um videozinho dela. Gente. Tem 3 anos, mas assim... A gente tem que falar isso em casa, tem que falar com as crianças para não ser reproduzido, né? Sim. Porque aqui a gente está combatendo o nosso patriarcado. Então, se a gente não... É uma prevenção, né? Sim. Acho que o Instituto tem muito essa preocupação de agir não só nos cuidados paliativos, mas também tentar prevenir dentro do possível, né? Então, esse é um passo importantíssimo para ser eficiente na prevenção, né? E você vê que uma menininha de 3 anos já está perpetuando isso. Então, funciona mesmo. Sim. Né? Tem efeito. Porque a criança que ela mora, né, nessas situações, ou ela reproduz na escola, ou então ela faz um comportamento oposto, né? Ela fica caladinha, ela prefere não falar, ela reprime. Então, tem os opostos, né? Mas que a gente entende que está muito linkado com essa parte do ambiente que ela vive, né? Porque se eu vejo meu pai batendo na minha mãe, e minha mãe fica calada, então eu vou crescer achando que aquilo é normal. Que relacionamento abusivo é normal. Né? Que amor é isso, né? Mas a gente precisa dar um fim, dar um basta, né? Nisso. Sim. Né? E a cartilha chegando nas escolas é trabalhar com a prevenção, né? Sim. É educar com esse tema para realmente a gente formar adolescentes e crianças com mais saúde mental. Totalmente. Muito bom. Zil, muito, muito, muito obrigada por ter compartilhado com a gente. Sigam lá o Instituto Novo Olhar. A cartilha também. A cartilha tá lá, só clicar no linkzinho do Instagram. Perfeito. Zil, você tem alguma dica pra gente finalizar com chave de ouro?
principalmente para essas mulheres que estão sendo empoderadas por vocês do Instituto? Alguma dica de saúde mental? Não se calem e busquem ajuda. Isso aí. Sempre. Obrigada, Boa. Zil, pela participação. Obrigada, Zil. Obrigada.